E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Calvoso, estou por aqui direto. E como foi falado ontem, alguém está surpreso com o que aconteceu, com o que está acontecendo? Infelizmente, para a torcida tricolor, deu Flamengo no Fla-Flu. E como eu conversei ontem com você, quem assistiu o vídeo aqui, que eu deixei no canal ontem, tá? Inclusive, posso recomendar, você dá uma olhadinha aqui no cardzinho aqui, você vai entender o que eu tô falando. E olha só, e vou te ser muito sincero, cara, bem sincero mesmo. Quando terminou o vídeo, eu falei, cara, acho que eu peguei pesado. Acho que eu exagerei. Porra, por mais que o Fluminense seja eliminado, não vai ter tanta gente falando fora de Nis, nada presta. Acho que eu peguei pesado. Minha autoanálise após o vídeo foi mais ou menos isso. Rapaz, mas hoje vendo os comentários, desde ontem, né? Vendo os comentários, vendo o que o pessoal tá falando, eu concluo que eu peguei leve. Eu tô achando que eu fui muito light. Que a coisa tá pior do que eu imaginava. Tá muito pior do que eu poderia supor, eu poderia ver. Gente, vamos botar o pé no chão, pé na realidade. É óbvio que não estou feliz com a derrota, a eliminação do Fluminense da Copa do Brasil. É óbvio que eu não queria que isso acontecesse, principalmente por se tratar de um confronto regional, um confronto contra o Fla-Flu, como o Fla-Flu. E também falei isso aqui, tá aqui no vídeo, vou deixar cair o cardzinho aqui também, tá? O cardzinho vai ficar aqui para dizer exatamente isso, que eu não gostei do confronto da Copa do Brasil ser contra o Flamengo justamente por causa disso, que passava a ser um confronto de vida ou morte, onde a eliminação seria um caos, seria um problemaço, porque se tratava de um Fla-Flu. Ainda que o Fluminense fosse eliminado, vamos supor que fosse, sei lá, contra o Corinthians, Atlético Mineiro, claro que todo mundo estaria chateado, mas não estaria tão revoltado como está hoje. E olha, os comentários que eu tenho recebido aqui nos grupos e aqui mesmo no canal são coisas tipo: Diniz não presta, esse time do Fluminense é horroroso. Caramba, gente, menos. O elenco realmente é bem limitado, mas o time não é horroroso. Há 15 dias atrás a gente estava falando que era o melhor time do Brasil, que era a sensação do futebol brasileiro, que o Diniz tinha inclusive para a seleção. Não à toa o vídeo de ontem, mais uma vez citando o vídeo de ontem, e eu falava: é fora Diniz ou Diniz fora? Porque se ganhasse era Diniz fora, porque já tava, hoje ele estaria sendo anunciado na CBF como novo técnico da seleção brasileira. Se não tivesse sido anunciado, provavelmente estariam pedindo a contratação dele. Hoje ele já não presta. Então, o que me deixa mais. Uma das coisas que mais me irritam no futebol é exatamente isso. Comentarista de resultado, comentarista de status de desempenho, números de desempenho. Gente, analisa o que aconteceu dentro de campo, analisa o que vem acontecendo e faz uma projeção do que pode acontecer, aí sim fica mais fácil. Não é o que. Se for por isso, eu não preciso nem assistir o jogo, vejo só o scout lá e tá certo, tá tudo resolvido. Mas parece que a galera entra na pilha de quem tá ou querendo criar uma situação contrária para prejudicar ainda mais a situação. Gente, o pior já passou, vou bater nessa tecla. Da mesma forma que, como lá no início de maio, eu falava, gente, a coisa vai ficar ruim, e o nego me detonou aqui, criticou, porque o time estava bem, o time estava voando, me chamaram de flamenguista. Da mesma forma que naquela época eu falava, gente, abre o olho porque a coisa vai ficar ruim, hoje, mais uma vez, eu vou remar contra. E vou falar a tendência de melhora daqui para frente. Me cobram na frente. Me cobram. Porque quando a coisa realmente voltar a andar, quando a coisa realmente voltar a caminhar nos trilhos, vai todo mundo dizer, eu sabia que isso ia acontecer. Hoje está todo mundo pedindo fora de Diniz. Tá? Acho que o Fernando Diniz tem um monte de erros. Eu sou o primeiro a dizer que ele errou e continua afirmando isso, de não ter poupado o elenco. Um dos problemas que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso, por causa do desempenho, da proposta do Diniz de não poupar ninguém, de botar sempre os mesmos jogadores para jogar, sabendo que tem um elenco curto. Ou seja, contou com o ovo na bunda da galinha, não sabia que o elenco era limitado. Isso é óbvio que o elenco é limitado. Ainda mais que você para comparar com o Flamengo. Ontem o Flamengo perdeu o Everton Ribeiro e tinha no banco de reserva ainda o Cebolinha. E aí? Pedro tava lá.
Então, são situações diferentes. É claro que você não tem a menor condição de você comparar uma coisa com a outra. Mas, enfim, vamos pensar. Eu prefiro sempre pensar no copo cheio, copo meio cheio. Tá? Se tivesse que escolher uma competição, um torneio para eliminar, eu escolheria a Copa do Brasil e já expliquei por quê. Primeiro, porque Copa Libertadores é a prioridade, não tem nem o que discutir. Isso é fato. Segundo, entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, você tem duas competições distintas aí. Se a Libertadores é o principal foco, qual é o outro torneio mata-mata que a gente tem? Copa do Brasil. Dá para contar com o ovo na bunda da galinha em um campeonato de mata-mata? É óbvio que não. Quantas vagas para a Libertadores 2024 a Copa do Brasil disponibiliza? Uma. Quantas chances o Fluminense tem de ir para a Libertadores ano que vem, se não for campeão, obviamente, de ir para a Libertadores pelo brasileiro? No mínimo 6. Então, abrir mão de uma competição, no meu ver, seria a Copa do Brasil. É óbvio que paga bem, é legal, maravilhoso. Sempre, se puder ganhar tudo, é óbvio, mas vamos ser sinceros, gente. O Fluminense não tem elenco para ganhar e disputar 3 competições ao mesmo tempo, em alto nível. Em algum momento vai estourar. Então, eu prefiro ver o copo meio cheio. Tá? Mas não se anima muito, não, porque o que acontece? Ainda esse mês, o Fluminense vai ter uma sequência de jogos bem intensos. Jogos nem tão pesados, vamos dizer assim, como foi em maio. Mas é uma sequência de jogos pegada. Que a ausência da Copa do Brasil ainda não vai fazer efeito. Mas lá para julho vai fazer diferença. E aí sim, no Campeonato Brasileiro, a tendência é que o time comece a recuperar. Tá? E até na Copa Libertadores também, porque o time vai estar mais inteiro. Mas vamos pegar passo a passo, vamos devagarinho, vamos pensar direitinho aqui o que aconteceu. Ontem o Fernando Diniz deu uma coletiva que eu achei que foi muito bem. Tem uma galera metendo o malho dele. Eu acho que ele foi muito bem. Eu não sei se eu gosto de ser do contra, mas eu enxerguei de uma forma diferente. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho que ele foi muito bem. Primeiro ponto. Marcelo não jogou. Foi anunciado aí que não poderia jogar por estar sentindo uma lesão. Tá? O que eu acho ruim nesse fato do Marcelo é exatamente a falta de clareza na informação. Primeiro disseram que era só um incômodo, ele estava saindo. Depois foi só um enrijecimento do músculo. Mas parece que a coisa não era tão leve assim. Por que não alerta lá no início? Olha, gente, ele não vai poder jogar. Tudo bem, para deixar o adversário na dúvida, até entendo. Mas sinais podem ser dados e a coisa realmente não parece que foi tão tranquila assim. Mas, por um outro lado, eu, de novo, tentando enxergar o copo meio cheio, por outro lado, eu diria a você, preservar o Marcelo visando competições mais importantes, como Copa Libertadores, que vem aí. Então, provavelmente, contra o River Plate, Marcelo vai jogar. Eu não botaria contra o Bragantino. Mas contra o River Plate, eu prefiro que ele esteja inteiro. Então, vamos ver aqui que o Diniz falou exatamente sobre essa situação aqui durante a coletiva. Foi cuidando dele durante esse tempo, um pouco mais de 15 dias, tá? Hoje. E aí ele tentou um pouco antes para tentar ir jogar contra o Corinthians, aí não estava confortável ainda. E na semana aqui no pré-Flamengo, na terça-feira, ele ainda não estava se sentindo seguro para o jogo e a gente achou por bem, junto com ele, não relacioná-lo para o jogo, com o risco dele ter uma lesão. Aí se tem uma lesão, o tempo. Então, é exatamente isso que a gente falou. Se ele tem uma lesão, tendência de ficar mais tempo afastado. Então, Copa do Brasil não era não era a prioridade nesse momento. A prioridade é a sequência do Marcelo na temporada. Eu acho que está certíssimo. O que eu discordo do Fernando Diniz e da comissão técnica é não ter jogado claro, não ter sido tão direto na situação do Marcelo, criando, de repente, uma falsa expectativa aí nos torcedores. Tá? Então, isso eu acho bem ruim. Tá? Vamos lá, vamos pensar agora no jogo de ontem, o jogo que aconteceu, foi 2-0 Flamengo, mas o placar foi construído praticamente no finalzinho já, assim, foi 1-0, no finalzinho eles fizeram mais um, porque o Fluminense foi para cima, porque realmente não tinha mais nada a perder, e aí acabou tomando mais um gol. Mas olha só, muita gente questionando, porque o Fluminense não buscou alternativa de jogo, eu acho o contrário de novo. Eu acho sim que o Fluminense buscou alternativa, sim, em muitos momentos, o Fluminense tentou fazer bolas longas, coisa que não é comum. Não é comum nesse time do Fernando Diniz. Inclusive, durante a transmissão, quem acompanhou o jogo pelo Sport TV,
ouviu dizendo que o Ganso se posicionou perto da linha do meio campo e cobrava do Fábio que fizesse o lançamento rápido para ele estaria posicionado naquele lance. Ou seja, isso é uma alternativa. Se você prestou atenção no Arias, ele muitas vezes saía sozinho e em disparada, coisa que não é comum. O Fluminense é um time de toques curtos. E ele corria desesperadamente para... Era eficaz? Talvez não. Talvez não, mas principalmente por quê? Porque ele está sozinho. Aquele lado esquerdo ali está realmente completamente abandonado. Então, foi eficaz? Não. Mas que tentou buscar alguma alternativa, se tentou sim. Mérito para o Diniz. Inclusive, uma das grandes críticas que eu faço ao Fernando Diniz é não ter tantas alternativas. Mas ele buscou. E digo mais, o cara que faria essa diferença para esse tipo de situação chama-se Felipe Melo. É o cara do passe longo. E não estava em campo ontem. O Manel, com todo respeito ao Manel, ainda não voltou ao seu melhor momento. Ele até tenta fazer isso, mas não faz com a mesma eficácia que o Felipe Melo. O Felipe Melo fazendo o lançamento é um jogador acima da média. Tá? Então, você vai me perguntar, o time jogou bem? Cara, também não jogou mal. É um Fla-Flu, gente. O Fluminense não perdeu pro 15 de Piracicaba. Não perdeu pro Tremembé Futebol Clube. Perdeu pro Flamengo. É jogo igual, é clássico. Qualquer resultado pode acontecer. Então, não adianta você querer criticar por causa de uma derrota, mas também não adianta, quando o time ganha, querer bater palma, elogiar. Mais um trecho aqui da coletiva do Fernando Diniz, e ele fala exatamente sobre isso. Presta atenção. O time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, o Corinthians teve 2 chances, e acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, não foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. É exatamente isso, perfeito. Eu acho que a colocação do Fernando Diniz nesse ponto foi perfeito. Contra o Cuiabá, o time ganhou, mas não jogou nada. E aí ninguém criticou, ninguém achou ruim. Acha só ruim quando perde. Eu acho que ontem foi um jogo igual. Ao primeiro jogo do Fla-Flu, sim, o Flamengo foi bem superior. Não amassou, mas foi bem superior. Dessa vez o jogo foi bem parelho. O Flamengo ganhou, palmas do Flamengo, mérito do Flamengo também. Do outro lado tem um adversário. Se fosse para ganhar sempre, não entrava nem em campo. Vale lembrar, gente, de novo, falando aqui, o Fluminense tem sérios problemas de elenco. E o time perdeu peças importantíssimas que não tem reposição. Keno, Alexander, Marcelo. Ontem não tinha o Felipe Melo. Ontem não tinha o Lelê, que não pode jogar. Também não tinha o Thiago Santos, que é aí que acaba sendo um reforço. Mas beleza. Mas se você for o analista de resultados, você vai achar que tá tudo ruim. Você vai achar que tá tudo uma porcaria. Gente, mas olha só, vamos prestar atenção. Já citei aqui 4 jogadores. Se você lembrar que o Cano e o Arias são 2 jogadores que também caíram fisicamente, e aí sim eu culpo um pouco o Diniz por não ter feito esse rodízio. Você vai aí mais da metade do time, são 6 jogadores. 6 jogadores para um elenco curto faz muita diferença.
Jogo agora contra o Bragantino, final de semana. Você iria com o time titular ou com o time reserva? Eu iria com o time titular. Porém, poupando alguns jogadores. Você não precisa botar o time todo reserva, não precisa botar o time todo titular. Caramba, o Ares está demonstrando que caiu fisicamente. Claro, porra, em algum momento ele vai cair fisicamente. Em algum momento ele vai sentir. O cara não é máquina. Porra, jogo contra o Bragantino, tira o cara. Tira o cara um pouco. Vai lá, porra. Por uma peça você segura. 6 peças fica difícil. Felipe Melo volta. Lelê está à disposição. Tenta, cara. Porra, será que contra o Bragantino no Maracanã o Fluminense tem que se preocupar tanto assim? Ah, o Bragantino vem numa boa fase, vem de 3 vitórias. Pô, maravilha. Tá bom, mas é o Bragantino, é o Red Bull. Ah, eles vão ter asas? Não sei. De repente pode ser que eles criam asa lá e vão pro jogo. Mas acontece que você tem que botar o pé no chão e entender que em alguns momentos é preciso sim fazer uma alternativa de jogo que facilite isso. Agora, analisar as coisas achando que tá tudo uma maravilha, achando que tá tudo uma porcaria, não é assim. E o Fernando Diniz também falou sobre esse céu e inferno que a imprensa cria na cabeça do torcedor, e o torcedor muitas vezes cai nesse papo. Futebol, e muita gente da imprensa, inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tampouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. E aí, concordo. Eu acho que o time começou a dar sinais de melhora no jogo contra o Corinthians. Falei isso aqui, tá aqui no vídeo. Procura aqui o jogo, pós-jogo contra o Corinthians. Você vai ver eu falando exatamente isso, Fernando Diniz. Sou seu discípulo, não, mas também falei isso. Concordo com você nesse ponto. O time começou a dar sinais de melhora. Quer dizer que tá tudo maravilhoso? Não. Quer dizer que a partir de agora podemos ficar tranquilos? Não, tem que se trabalhar para se melhorar de novo, para voltar ao trilho. E parece que é o que o Fernando Diniz está fazendo. A tendência com os jogadores voltando de lesão é que a coisa melhore ainda mais. Cito mais uma vez, rezem, orem por John Arias. Esse jogador não pode se machucar, esse jogador não pode se lesionar de jeito nenhum. Ganso também não. É outro jogador que também não pode se lesionar. E o Cano é o Cano, a gente sabe que precisa ter bola chegando no pé dele. Com a volta do Keno, com a recuperação do Arias, com a volta do Alexander, ele volta a ser municiado e volta a fazer gol. Questão de tempo disso acontecer. Aguarde e verás. Não adianta entrar no desespero. Vamos analisar aqui qual é a sequência do Brasileirão, por exemplo, agora. Próximo jogo do Fluminense é Red Bull, Bragantino, depois Goiás, fora de casa, Atlético Mineiro e Bahia em casa. Desses jogos aqui, um jogo mais complicado em tese é o do Atlético Mineiro. Mas é em casa, um jogo em casa. Ou seja, de 4 jogos, dos 4 próximos jogos no Brasileirão, 3 são em casa. Com 2 adversários razoáveis para médio. Red Bull e Bahia. Ou seja, não tem nenhum bicho-papão. Jogando com Goiás, fora de casa, é possível ganhar? Claro que é possível ganhar. Então, se o Fluminense embala aqui, nesses 4 jogos aqui, estou nem considerando o Atlético Mineiro, embala 3 bons resultados aqui e volta lá para cima. Volta a ficar com tranquilidade. Nesse meio tempo aqui, vai ter o jogo contra o River, vai ter jogo contra o Sporting Cristal. Contra o Sporting Cristal e River Plate, você tem que entender que são jogos que você tem que entrar para ganhar. Tem que entrar com força máxima. Nesses outros 4 jogos, faz uma mescla. Dá uma poupada no Arias, dá uma poupada no Cano, segura um pouco o Ganso. O Marcelo tá voltando, pô, bota o Marcelo aí para pegar ritmo de jogo de novo, já recupera o meio-campo, já recupera a situação.
Agora, o importante é você entender que, olhando para frente, temos ainda uma sequência longa dessa temporada. O Fluminense tem tudo para se recuperar e, principalmente, a partir de julho, quando a Copa do Brasil vai dar sequência, 8 times vão estar lá ainda disputando esse campeonato. Muitos deles disputando, sim, Copa Libertadores e muitos deles disputando topo da tabela do Brasileirão, vão estar com o elenco mais prejudicado. É a hora do Fluminense tirar proveito. Se conseguir fazer isso, muito bom. E a tendência é que consiga fazer isso, sim. A tendência é que as coisas voltem a melhorar, principalmente com o retorno desses jogadores. Então, gente, calma. Muita calma nessa hora, como diz aí o ditado. Não adianta se descabelar, eu já fiz isso por você. Então, se você concorda comigo, mete o dedo no like aqui. Se você discorda, dislike e mete o comentário. Mas olha só, não se esquece, por favor, de fazer um favorzinho aqui pro teu parceiro, pro teu camarada. Aqui embaixo tem assim o botão inscreva-se. Inscreve aí no canal. Compartilha com teus amigos, troca uma ideia, vamos bater papo. Se você discorda de mim, eu quero ouvir teu comentário, quero ouvir tua opinião, quero saber o que você acha de diferente de mim. Mas o importante é a gente poder conversar e trocar ideia. Mas o que eu te peço é isso. Se inscreve no canal, dá o like e calma. Fica tranquilo. Dinizismo ainda não morreu. E olha que eu não sou nem adepto dele não, mas eu acho que a tendência de melhora, e se tudo der certo, tudo caminhar bem, em breve o time do Flusão volta a dar alegrias para a torcida, que não pode desanimar. Tá, beleza? Vamos que vamos. Abraço. Tchau, tchau.